Os 3 pequeninos comem 300 libras de pedra todo santo dia. Mas e eu? Eu ainda tenho que engolir mais 200 libras junto com eles. Pois é, parece brincadeira, mas é a realidade. Não se deixe enganar por essas carinhas fofas. Quando eles mostram as presas, até bala de aço vira pó. E esse pelo macio que parece de pelúcia? Pode esquecer. É impenetrável. Com a força que eu tenho hoje, eu não consigo lidar com um único pópua. Imagina só, com 3 ao mesmo tempo. E o pior, eles são sensíveis demais ao cheiro do próprio sangue. Se você machucar um deles, os outros 2 avançam sem pensar 2 vezes. Então esquece. Não tem como derrubar um por vez. Para sobreviver, eu só tenho uma saída: me misturar com eles. O que eles fazem, eu também faço. Agora, você deve estar se perguntando: mas por que carambas você se meteu nisso? Ora. É muito simples. Por dinheiro. 7 anos atrás, do nada, apareceu uma torre misteriosa no mundo. As pessoas começaram a ser puxadas para dentro, aleatoriamente. Algumas voltaram. Poucas. E ninguém nunca contou o que realmente aconteceu lá dentro, porque os retornados se recusavam a falar. Mas uma coisa era certa: todo retornado voltava com poderes mágicos. Coisas que gente comum nunca teria. E aí, as grandes empresas faziam fila para contratar. Era o caminho mais rápido para enriquecer. E eu? Eu sempre fui inútil. Eu nunca pensei em me meter nisso. Até ouvi que o orfanato estava prestes a fechar. A velha diretora só conseguia segurar as pontas por mais 3 anos. Na hora, me veio um estalo. Mesmo que eu trabalhasse em 10 empregos ao mesmo tempo, eu não ia conseguir juntar nem um centésimo do que o orfanato precisava nesses 1000 dias. Aí então eu pensei: ai, se ao menos eu pudesse virar um retornado. E foi nesse momento que meu celular começou a vibrar sem parar, cheio de notificações. Na hora eu pensei: ah, pronto, eu fui hackeado. Mas a curiosidade foi maior. Eu abri o primeiro arquivo e quase caí da cadeira. O cara do vídeo era eu! Idêntico! Lutando, passando por níveis dentro da torre. Eu nunca tinha gravado nada daquilo. E aí, de repente, aparecem os pópuas. Eu lembrei que um retornado tinha mencionado esse nome uma vez. Sem querer. Quando eu vi a mim mesmo lá no topo da torre, eu tive certeza. Não era coincidência. Era o meu eu do futuro, limpando a torre. E o vídeo mostrava exatamente 2 anos depois de hoje. Isso queria dizer que, daqui a 2 anos, eu seria transportado para dentro da torre. E a partir daí, eu comecei a treinar meu corpo todos os dias. E memorizei cada detalhe dos vídeos. Com esse conhecimento, limpar a torre seria fichinha. E quando o dia finalmente chegou, eu ainda não tinha certeza absoluta. Eu só podia rezar para que o portal aparecesse, porque o futuro do orfanato dependia disso. E, depois de uma longa espera, ele apareceu. O portal estava ali, bem na minha frente. Eu entrei, sem hesitar. Escolhi o modo difícil. Na hora, uma tontura forte me atingiu. Quando eu abri os olhos de novo, eu estava em uma pequena mina. Ainda bem que eu já tinha visto esse lugar no vídeo. Eu abri a interface do sistema. Só mostrava a contagem de espectadores e as informações da missão. Esses espectadores eram outros retornados que já estavam na torre. Eles podiam assistir transmissões ao vivo dos andares abaixo do deles e dar moedas, uma espécie de moeda de troca. Na prática, era como se estivessem investindo, porque quando o streamer alcançava certos andares, quem tinha doado também recebia recompensas em moedas de ouro. Claro, alguns estavam só entediados, buscando diversão. Mas para mim, isso não importava. Quando eu vi os primeiros espectadores entrando na minha live, eu me curvei e falei: sejam bem-vindos à minha transmissão, irmãos mais velhos! Um deles, chamado Deloth, logo doou uma moeda de ouro. Eu abri a loja na mesma hora. Ele viu a minha agilidade e doou mais 3 moedas. Perguntou se eu queria gastar de imediato. Eu respondi que precisava observar primeiro, já que eu não sabia quais inimigos enfrentaria. Essa decisão sábia fez com que ele me seguisse. E é claro que eu agradeci em voz alta. Com 50 minutos de preparação ainda sobrando, ele disse que ia olhar outras transmissões, mas que voltaria depois. Eu me despedi com cuidado. Ah, tudo bem, irmão. Volta logo. Eu fiz questão de ser simpático. Afinal, nesse sistema, cada espectador só pode seguir um streamer. Se você quiser seguir outro, precisa deixar o atual. E quando um streamer chega a 100 mil seguidores, ele recebe uma recompensa especial. Pouco tempo depois, a minha contagem de espectadores já tinha passado de 10.
Tudo graças à escolha do modo difícil. Porque novatos em modos mais fáceis raramente atraem a atenção. E, conforme o tempo de preparação ia acabando, o chat começou a ficar mais agitado. "Tá quase saindo!" eles falavam. Eu sabia do que eles estavam falando, mas eu fingi curiosidade. Eles não podiam dar spoilers. Se eles fizessem isso, seriam expulsos pelo administrador. No começo, eu achava que os retornados escondiam informações de propósito, mas depois eu descobri a verdade. Existe um administrador poderoso dentro da torre, e os retornados foram, na verdade, ameaçados. Por isso, ninguém nunca revelou nada sobre a torre no mundo real. Enquanto eu pensava nisso, só restavam alguns segundos. Eu pedi desculpas para os espectadores, dizendo que talvez eu não conseguisse interagir muito durante a luta. Esse meu gesto rendeu aprovação no chat. Até o primeiro espectador que tinha me seguido voltou para assistir. E aí, começou. Missão: eliminar todos os inimigos. 3 portais começaram a girar ao lado de uma pedra. Eles eram pequenos. Eu pensei, devem ser kobolds. Mas aí, de repente, 6 olhinhos adoráveis apareceram. Eu fiquei paralisado. Não pela fofura, mas porque eu sabia o que se escondia por trás dela. Presas capazes de morder qualquer coisa. Até os espectadores acharam que eu não tinha a menor chance. Um até dava pra encarar, mas 3 ao mesmo tempo? Era a morte certa. E como eles odeiam quem fere os próprios semelhantes, enfrentá-los individualmente era impossível. Eu entendi a reação da audiência, mas mesmo assim, eu fingi ignorância e perguntei se eram perigosos. O meu primeiro espectador disse que ia dar uma olhada em outras transmissões. Eu imaginei que ele não voltaria. Então eu me forcei a lembrar dos padrões de comportamento dos Pópuas. Eles não são monstros agressivos por natureza, mas esse jeito de circular em volta da pedra, sem me atacar, era muito estranho. Eu estendi o pé com cautela, só para testar. Eles não me atacaram, mas estavam atentos. Eu entendi que lutar seria um suicídio. Era melhor tentar descobrir o que eles queriam. Então eu comecei a imitá-los, girando ao redor da pedra, exatamente do jeitinho que eles faziam. Aí, nesse momento, eu percebi que o espectador que tinha saído voltou. Talvez curioso para saber por que eu ainda não tinha morrido. E aí caiu a minha ficha. O que os Pópuas realmente queriam era comer a pedra mágica que brilhava ali. Eles só estavam fazendo um ritual antes da refeição. Eu percebi que aquilo era como se fosse a forma deles de me aceitar. Se eu não estivesse enganado, logo eles me convidariam para dividir a pedra. E foi exatamente o que aconteceu. Eles pararam, mostraram aquelas presas aterrorizantes e começaram a triturar a pedra mágica. O meu coração afundou. Mas se eu quisesse sobreviver, eu não tinha escolha. Eu peguei um pedaço da pedra e dei a primeira mordida. E para minha surpresa, ela não era dura. Ela derreteu na boca como se fosse um chocolate. E logo senti uma energia absurda correndo pelo meu corpo. Em menos de 10 minutos, tínhamos reduzido a pedra mágica a farelos. De repente, o meu corpo começou a brilhar uma luz azul suave. E os 3 pequeninos começaram a dançar de alegria ao meu redor. No chat, todo mundo pensou que eles iam me devorar. Mas o que aconteceu deixou todos em choque. Os 3 não só não me atacaram, como subiram brincando nos meus ombros. Nesse momento, uma janela apareceu diante de mim. Você passou no teste. A passagem para o 2º andar foi aberta. Ah! Eu não podia acreditar! Mas sim, transformar inimigos em aliados também contava como eliminar. E foi aí que, exausto, eu desmaiei. Quando eu abri os olhos de novo, os 3 pequeninos estavam lá me encarando curiosos. Pareciam até preocupados comigo. E quando perceberam que eu tinha acordado, eles ficaram todos animados. No chat, os espectadores, eles estavam em choque. Eu abri o painel de informações e... surpresa! Já tinha 127 pessoas me assistindo. Eu agradeci humildemente. Pô, valeu, pessoal! Eu não teria conseguido se não fosse por vocês. Na realidade, eles queriam saber de onde eu tinha tirado essa brilhante ideia de imitar os Pópuas. Mas se eu dissesse que eu já sabia dos vídeos do futuro, é claro que ninguém acreditaria. Então eu mandei a real, mas de um jeito simples. Olha, parecia impossível lutar com eles. Então eu pensei que se eu não podia vencer, era melhor me juntar a eles, porque no fim das contas eu tive sorte. Eu fingi não saber de nada sobre as recompensas e eu disse que eu ia pro 2º andar. Aí na hora, o chat começou a me lembrar das recompensas não coletadas. Claro, eu fiz cara de confuso. Abre a janela e um baú enorme caiu na minha frente. Os espectadores ficaram boquiabertos. E óbvio, eu também. Eu abri o baú bem rapidinho. Tinha uma pedra
um cartão de troca de nome e uma bolsinha de moedas. Primeiro, eu peguei a pedra, só para dar uma olhada. Mas aí, os popos correram até mim. Eles estavam desesperados. Eu levantei a pedra bem alto, tentando afastar. Parecia uma pedra mágica. Normalmente, elas são azul transparente, mas essa era branca. Os espectadores não conseguiam identificar. Eles disseram que se eu trocasse, eu conseguiria 5.000 moedas de ouro. Dar por popos seria desperdício. Então, com jeitinho, eu falei pra eles: olha, calma! Eu dou algo melhor pra vocês depois, tá bom? O cartão de nome e a bolsinha eram bem comuns. Aí eu me despedi dos espectadores. Meus irmãos, agora eu tô indo pro segundo andar, tá bom? Mas antes que eu entrasse no portal, os popos saíram correndo em outra direção. Ninguém no chat entendia o motivo. Eu também não podia ignorar, então eu segui atrás deles. Eles pararam diante de uma parede de pedra e, sem falar nada, eles abriram as suas bocas enormes e começaram a roer a parede com muita fúria. Em pouco tempo, eles abriram um túnel. Eu não tive coragem de entrar logo de cara, mas eu ouvi eles me chamando lá de dentro. Foi aí que eu me despedi do chat e me enfiei no buraco. O túnel era estreito e bem áspero. A pedra arranhava minha pele o tempo todo. No chat, muitas pessoas diziam que só de ver já doía. Mas na real, eu não sentia nenhuma dor. Parecia até, não sei, uma massagem de pedra. Aí, de repente, os meus braços começaram a brilhar no escuro. Eu fingi pânico. Meus irmãos, o que tá acontecendo comigo? Mas eles só riram e me zoaram. Eu já sabia. Era o poder do cavaleiro. Resultado de ter comido a pedra mágica. Todos os retornados mudam de classe no 5º andar. Mas como eu era novato, eu não podia deixar escapar que sabia disso. Então eu continuei só atuando. Depois de muito rastejar, finalmente eu saí do outro lado. Os 3 pequeninos estavam cercando um colar. O chat gritou: pega antes que eles comam, pega! E era isso mesmo que eu ia fazer. Assim que eu segurei o colar, os 3 ficaram agitados. Era um equipamento raro e podia salvar da morte uma vez. Eu já tinha visto nos vídeos. Esse mesmo colar salvou um cara do 10º andar uma vez. Mas deveria ser recompensa só do 10º andar. Ainda assim, eu fingi ignorância. Parece valioso. O chat inteiro caiu na risada, dizendo que eu era um novato perdido. O meu primeiro espectador, o Delove, ele insistiu. Vai, veste logo isso! E é claro, eu obedeci. Eu vesti o colar e, graças a ele, a atenção saiu de cima de mim. Nós chegamos ao portal. Os 3 popos quiseram vir junto. Eu fiquei feliz da vida de ter companhia. Eu pisei no portal confiante. Mas quando eu abri os olhos, eu fiquei em choque. Uma arena de gladiadores. O 2º andar só dava 10 minutos de preparação. Sem perder tempo, eu abri a loja procurando equipamentos úteis. Mas só dava para escolher direito depois de saber qual monstro ia aparecer. No modo difícil, se a sorte fosse ruim, sei lá, podia vir um urso marrom vermelho que cuspia fogo. Aí nesse caso, o melhor seria investir em armas defensivas. Mas se fosse uma serpente marinha, bastava evitar a cauda e comprar qualquer arma de ataque. Eu olhei para os 3 popos empoleirados em mim e pensei, se o primeiro andar já foi assim, o segundo não vai ser fácil. Mas também não seria impossível, não é? O tempo acabou rápido. O portal surgiu, pequeno. Aí eu pensei, beleza, deve ser a serpente marinha. Mas aí, ele dobrou de tamanho. Ai, que droga! Então é o urso? De repente, cresceu mais 10 vezes. A plateia inteira ficou tensa. Os popos começaram a suar frio. Então, o monstro apareceu. Cada passo fazia a arena tremer. Eu nunca esperava ver isso tão cedo. Uma tartaruga dragão gigantesca. No 2º andar. O chat ficou em choque. Esse bicho era claramente um monstro feito para 3 pessoas enfrentarem juntas. Mesmo apavorado, eu já tinha considerado essa possibilidade. Aí eu corri até a loja e comprei um machado de batalha. Os espectadores não entendiam como eu ainda estava escolhendo a arma naquela hora. Mas eu não tinha tempo para explicar. Eu só precisava focar na luta. Antes que ela me atacasse, eu avancei primeiro. Mas a tartaruga já levantava uma pata enorme. O chão estremeceu quando ela bateu. A poeira subiu. O chat inteiro achou que eu tinha virado picadinha. Mas, quando a poeira baixou, eu estava pendurado na pata dela. O meu plano era saltar nas costas do bicho, mas eu falhei. A pedra mágica não tinha me deixado tão forte assim. A tartaruga virou a cabeça para mim, furiosa. Aí, de repente, disparou uma onda de energia da boca. Eu já estava lá com o machado em mãos e eu consegui desviar por pouco. Mesmo sendo um problema enorme, eu me mantinha confiante.
Afinal, eu tinha decorado cada detalhe do vídeo sobre a tartaruga dragão. Eu corri ao redor das pernas dela e ataquei-a de trás com o machado. O monstro urrou de dor, baixando o corpo. Mas eu já esperava por isso. Eu escapei da área antes que fosse esmagado. E como eu imaginei, ela recuou todos os membros para dentro do casco. Isso não era covardia. Era um modo de cura. E aí estava a dificuldade. O casco era duro demais. A maioria só conseguia assistir enquanto ela se regenerava. Mas era exatamente isso que eu queria. Assim que a tartaruga recuou, eu não perdi tempo. Eu saltei nas costas dela. O chat explodiu em comentários. Olha, só um novato faria isso! As costas é o lugar mais perigoso! E eles tinham razão. Porque aqueles espinhos que cobriam o casco, quando começassem a brilhar em vermelho, iam explodir, transformando as costas da tartaruga em um cemitério de iniciantes. Meu primeiro espectador, o Delof, ele gastou 10 moedas de ouro só para me mandar um aviso por voz. Sai daí agora! Mas eu continuei me movendo, procurando, até que eu encontrei uma espinha menor do que as outras. Eu enterrei o machado com força. Foi até a metade. Aí eu usei o poder de cavaleiro. E, finalmente, eu consegui quebrar a espinha! Eu segurei firme o fragmento na mão e fiquei lá, esperando. Logo, o corpo da tartaruga começou a tremer. A cabeça reapareceu. E ela disparou correndo contra a parede, querendo me despregar com o impacto. Eu não podia hesitar. Eu cravei a espinha direto no pescoço dela. Só tinha uma chance. Eu levantei o machado e a golpeei, empurrando o espinho até o fim. A dor fez a tartaruga urrar. Em seguida, uma explosão abafou qualquer som. Quando a fumaça baixou, o monstro estava estirado no chão, quase sem vida. O chat inteiro prendeu a respiração. E eu saí da nuvem de poeira, exausto. Mas vivo. A tartaruga ainda se contorcia, respirando com dificuldade. Eu olhei para ela com um pouco de pena. Descanse em paz, irmão tartaruga. E, com o último golpe de machado, eu finalizei. Em seguida, a janela de notificação apareceu. Missão concluída. Recompensas recebidas. E, pelo desempenho, ainda ganhei uma recompensa oculta. Os 3 pequeninos estavam pulando de alegria na minha frente. Eles queriam devorar o casco da tartaruga. Eu dei sinal positivo e eles avançaram. As suas presas atravessaram os espinhos e a carapaça como se fosse manteiga. É impressionante. E foi só aí que eu lembrei. Tinha mais de uma centena de pessoas me assistindo ao vivo. E eles estavam todos desconfiados. Esse cara tá trapaceando! Não tem como um novato vencer isso! Eu sabia que falar que foi pura sorte não ia convencer ninguém. Então, sem vergonha, eu bati no meu peito e disse: eu só senti que eu tava forte! E eu achei que dava pra vencer! Nem todos engoliram. Mas, antes que o assunto rendesse, eu puxei as recompensas pra mudar de foco. Eu ganhei uma pedra mágica, 500 moedas de ouro e uma mochila de subespaço que aguenta 500 quilos. No começo da torre, isso era um tesouro. E só tinha no modo difícil. Eu peguei a pedra mágica discretamente e já enfiei na mochila antes que começassem a falar dela. Depois eu chequei a recompensa oculta. Caiu um objeto parecido com uma pedra, mas era um talismã de aprimoramento de nível. Servia para melhorar o equipamento em mais um. O chat se calou na hora. O cara que tinha me chamado de beneficiado pela sorte, parou de falar. Isso aqui é coisa boa! Eu falei, guardando na mochila. Ainda tentaram me convencer a usar o machado, como se eu fosse um iniciante sem noção. De repente, eu fiquei tonto, meio desorientado. O pessoal disse para eu ir pro 3º andar logo, e que lá eu ia me recuperar. Mas eu quis terminar de checar tudo. A próxima recompensa era por ter alcançado 100 seguidores. Apareceram 5 bênçãos de atributos diferentes. Eu podia escolher uma. O chat começou a discutir, cada um opinando, mas ninguém falou da bênção mágica. Fazia sentido. No começo, magia quase não servia. Só guerreiros ou cavaleiros conseguiam se virar. Mas eles não sabiam o que eu sabia. Então, sem pensar 2 vezes, escolhi a magia. Na verdade, eu queria ser engenheiro mágico. Uma profissão complicada, considerada apoio. Mas eu já tinha visto um gênio dessa classe em ação nos vídeos. Armaduras mecânicas, lasers. Quem não se encantaria com isso? Mesmo que eu não fosse um gênio, copiar o básico já seria o suficiente. Enquanto isso, os 3 pequeninos terminaram de devorar o casco da tartaruga. Eles estavam até redondinhos e pesados. Aí eu olhei o que sobrou. Só carne e pele espalhadas pelo chão. Com dificuldade, eu me levantei e caminhei até o portal. Assim que eu entrei, todas as minhas feridas simplesmente desapareceram. A janela da 3ª missão apareceu. E dessa vez, o que eu vi era exatamente igual ao vídeo. Logo adiante, outro portal se abriu. Um companheiro apareceu. Parecia que, a partir do 3º andar,
Unir-se a alguém era normal. A armadura dele estava toda destruída. Dava pra ver que ele tinha sofrido muito no segundo andar. Quando ele me viu, foi como se eu tivesse encontrado um irmão perdido. Com os olhos marejados, ele me perguntou: Você é humano de verdade, não é? Eu fiquei sem palavras, mas respondi: Sim, eu sou um humano. Parece que você passou por maus bocados, hein? Ele caiu em si e recuou um passo envergonhado. Me perdoa, eu fui precipitado. O chat em peso concordou que a reação dele era mais pra um novato. Muito prazer. Eu sou o Hun. Prazer. Eu sou o Kim Ju. Ele riu do meu nome. E depois perguntou curioso: Senhor Ju, esses pequeninos que estão com você, eles são popos? Eu levantei os 3 de propósito, mostrando pra ele. Pois é. Eu imagino que o chat já tenha contado pra você. Ele parecia fascinado, chegando perto pra observar. Mas o chat logo quis saber. Por que você tem popos no terceiro andar? Ai. Eu expliquei que eles apareceram logo no primeiro andar e de alguma forma se apegaram a mim. E de repente, o chão tremeu. 2 estátuas gigantes de pedra emergiram da areia. Eu puxei o machado na hora. Eu lembrava, a fraqueza delas era a mesma do vídeo. No modo fácil, aparecia só uma. No normal, 2. No difícil, também 2. Mas tinha um detalhe. Era preciso derrubar as 2 ao mesmo tempo. Senão, a que caísse se regenerava. Antes que eu pudesse pensar mais, uma das estátuas avançou. A lança dela cortou o ar. Só o impacto já foi suficiente para lançar o Hun longe, como se ele fosse uma boneca de pano. Eu me enfiei debaixo dos pés da estátua. O escudo dela desceu com tudo. Qualquer pessoa normal teria virado pó. Mas eu já não estava lá. Eu apareci atrás da outra. Eu saltei 5 metros no ar, brilhando em azul, e golpeei a parte de trás do joelho da estátua. A perna dela rachou e o corpo começou a tombar. Só que a outra estátua estendeu a mão e segurou a parceira. Foi bonito, quase emocionante. Mas eu não podia perder tempo. Eu avancei outra vez, sem hesitar, mirando de novo na perna. 1, 2, 3 machadadas. Até que as 2 tombaram juntas. O pobre Hun correu até mim incrédulo. O novato conseguiu isso! Antes que eu pudesse responder, os olhos das estátuas brilhavam em vermelho. Elas estavam se levantando. Abaixa! Eu gritei. Mas o idiota virou a cabeça para olhar. Eu tive que me jogar em cima dele, salvando ele de ser esmagado. E nesse meio tempo, as 2 já estavam lá, em pé outra vez. Eu não esperava que elas fossem arremessar as lanças. Só aí eu percebi. Derrubar não bastava. Eu corri de novo antes que se recuperassem totalmente. Eu embalo, saltei e ataquei de frente à que segurava o escudo. Eu usei toda a energia mágica que eu tinha. O golpe atravessou direto, rachando do braço até a cabeça. A estátua caiu para trás, derrotada de vez. O chão tremeu e a outra tentou me esmagar. Eu saí para o lado, desviando. Ela começou a brilhar, se reparando. Eu não podia deixar aquilo. Então eu corri pelas pedras, saltei outra vez e cravei o meu machado. As rachaduras se espalharam. O brilho dos olhos sumiu. Dessa vez elas estavam realmente destruídas. O chat explodiu em aplausos e doações. Eu me curvei e agradeci. Obrigado a todos! E desculpem pela demora. Por dentro eu pensava, olha, na verdade foi até rápido demais. Quando o combate acabou, eu fiquei parado, olhando para os lados, fingindo estar perdido. O chat acreditou direitinho. Eles acharam que eu era só um novato talentoso no combate. Eu segui os conselhos que apareciam no chat e eu fui até a igreja próxima dali. Mas antes que eu entrasse, o Hun me chamou. Podemos conversar um pouco? Sinceramente, eu só queria avançar logo na torre. Aí, foi mal, cara. Fica pra próxima, tá? Eu deixei o coitado lá parado, com cara de cachorro abandonado. Na igreja eu encontrei um pergaminho. Ele contava a queda do Império e trazia um aviso bem claro. Jamais desperte a fúria do Imperador. Muitos espectadores não faziam ideia do que aquilo significava. Eu só dei um sorriso. Era uma dica para o 5º andar. Logo depois, um portal se abriu ao meu lado. Eu avisei que ia checar as recompensas antes de seguir para o 4º andar. O pessoal do chat comentou que a dificuldade daquele nível era mediana, então não esperavam grandes recompensas. E eles estavam certos. O baú só trouxe uma bolsinha de moedas. Alguns disseram que era normal, já que os 2 primeiros andares tinham dado muito. Mas eu fiquei sério na hora. No modo difícil, normalmente, são 3 recompensas. De repente, uma nova janela de informação surgiu. Eu abri e fiquei de boca aberta. Exatamente 5.000 moedas de ouro! Aí eu mostrei pro chat empolgado. Isso é ótimo! Agora eu tenho 5.600 moedas! Essas moedas seriam cruciais no 5º andar. Só com bastante dinheiro eu poderia aprender sobre engenharia mágica. Foi aí que os espectadores começaram a reparar nos pópuas. Eles estavam estranhos.
redondos antes, mas agora eles estavam quase murchos e achatados. Eu me aproximei desesperado. Ei, o que aconteceu com vocês? Eles nem abriram os olhos. Ninguém no chat sabia o que estava acontecendo. Alguém arriscou. Eles devem estar com fome! Mas isso não fazia sentido. Eles tinham devorado o casco inteiro da tartaruga. Na aflição, eu tirei a pedra mágica da mochila e coloquei diante deles. Não teve nenhuma reação. Eu estava perdido. Foi quando o Delove doou 20 moedas de ouro e mandou uma mensagem de voz. Vai direto pro 5º andar, lá você vai encontrar a solução. Ele não podia revelar detalhes, porque o administrador punia quem desse spoiler. Então ele só se referiu como aquela coisa. Mas eu já sabia. Havia alguém no 5º andar capaz de curar os Pópuas. O tempo era nosso inimigo. Eu peguei os 3 no colo e saí correndo. No meio do caminho, o Rum apareceu de novo, correndo atrás de mim. Joe, espera! Eu queria despachar ele, mas eu não consegui ignorar. Ele respirou fundo e disse: Olha, eu sei que você não gosta de conversar comigo, mas eu precisava agradecer. Se não fosse por você, eu já estaria morto. Muito, 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 muito obrigado! Aquilo me deixou um pouco sem graça. Não, cara, relaxa, você não me deve nada. Só me promete uma coisa. Não importa o que acontecer, você vai sobreviver, tá? A gente vai se encontrar de novo. Ele assentiu. Então eu entrei no portal rumo ao 4º andar, carregando os Pópuas. A missão do 4º andar apareceu. Remova o selo dentro do tempo limite para abrir o portão. Se falhar, ficará preso para sempre. Na prática, era o mesmo que morrer, porque mesmo podendo comprar comida com moedas, uma hora o dinheiro acabava. E sem espectadores, você se tornava irrelevante. Eu coloquei os Pópuas no chão e eu fui até a parede. Esse andar era um teste de inteligência. No modo difícil, eram 100 cristais espalhados. Eu abri a loja e ela estava cheia de comidas tentadoras. Era óbvio que era uma armadilha do administrador. Muitos novatos perdiam tempo comprando banquetes e acabavam ficando presos ali. Eu decidi falar em voz alta que eu precisava economizar. Na hora, os haters apareceram no chat. Compra frango frito, pô! Que cara sem coração! Alguns me defenderam, lembrando que os Pópuas ainda estavam doentes. Enquanto a discussão rolava, eu me concentrei no selo. Eu já sabia. Era preciso usar os cristais para formar padrões escondidos no texto da parede. Só assim o selo romperia. Meu eu do futuro tinha penado nesse andar. Mas graças a ele, eu agora conhecia todas as combinações. Era difícil. No começo, a minha cabeça latejava como se fosse explodir. Mas eu tratei cada caractere como um número e eu fui memorizando como senhas. O chat achava que eu estava apertando os cristais de forma aleatória. Até que, quando eu vi dezenas deles acendendo em ordem perfeita, todo mundo ficou boquiaberto. Esse era o resultado de eu ter decorado cada detalhe. Com esse ritmo, eu podia terminar, sei lá, em meia hora. Alguns ainda insistiam que era sorte. E eu nem perdi tempo respondendo. Pelos 3 pequeninos, eu dei tudo de mim. Em apenas 10 minutos, já estava diante do último cristal. Eu respirei fundo, dramatizei um pouco, para parecer difícil, e aí eu pressionei. O portal do 5º andar se abriu diante de mim. No chat, alguém me doou 200 moedas de ouro de tanta empolgação com a velocidade. Eu expliquei com humildade. Olha, eu não sou nenhum gênio, sei lá, só tive sorte. Mas a verdade é que eu nunca diria que eu já sabia de todas as respostas. E mais uma vez, o Delove foi incrível. Ele nunca tentou interferir nas minhas decisões. Ele só apoiava quando era necessário. Aí eu avisei. Aí, pessoal, eu preciso correr, tá? Eu vou só pegar a recompensa e eu já sigo pro próximo andar. Eu abri o baú. Outra vez, como no 4º andar, eram 5.000 moedas de ouro. O chat inteiro explodiu de inveja. Mas alguns foram mais racionais, porque eles sabiam que no modo difícil isso podia acontecer. Agora eu já somava 10.000 moedas, o suficiente para, no 5º andar, ver livros de habilidade de nível heróico. Eu guardei as moedas com cuidado, peguei os Pópuas e entrei no portal. Mesmo sabendo que alguns novatos da minha leva já tinham chegado ao 7º andar, eu me controlei. Não adiantava correr. Provavelmente eles tinham escolhido dificuldades mais fáceis. Então, eu respirei fundo e atravessei o portal rumo ao 5º andar. E esse era um andar especial. Aqui, se eu mostrasse habilidades acima do normal, com certeza eu conquistaria seguidores fiéis.
porque havia uma regra diferente. Os espectadores não podiam sair da transmissão e o tempo do mundo real não passava enquanto estivéssemos ali. Era como se eu tivesse virado um personagem da história do Império Atro. Outro retornado entraria junto comigo e nós precisaríamos completar o final predeterminado da trama. No começo, eu não queria interpretar esse príncipe inútil que o sistema me deu, mas quem joga no modo difícil acaba assumindo sempre papéis de destaque no Império. Se eu tivesse escolhido habilidade física, viraria comandante dos cavaleiros. Se fosse mágica, poderia ser o chefe mago. Até profissões não combativas eram possíveis, como mercador. O chat opinava em tudo, mas ninguém cogitou que eu escolhesse engenharia mágica. Só que era exatamente isso que eu queria. Essa profissão correspondia ao engenheiro mecânico de platina do Império, praticamente feita sob medida para mim. Antes mesmo de eu confirmar minha escolha, o sistema interrompeu. Tem certeza que deseja habilidades relacionadas a bestas mágicas? Não! Eu gritei desesperado, mas já era tarde. O sistema escolheu por mim! E assim, eu fui parar na pele do segundo príncipe do Império Atro, Quítolas. Quando criança, ele pediu ao imperador, o seu pai, uma besta mágica de presente de aniversário. Ele levou um tapa na cara e a humilhação do irmão mais velho. Mesmo assim, ele construiu secretamente um espaço subterrâneo debaixo do próprio quarto. Com a ajuda de Bodeli, o seu cavaleiro de confiança, ele começou a comprar e a criar bestas mágicas escondido. Até que, um dia, o imperador descobriu. E, chorando, o Quítolas foi obrigado a queimar todos aqueles animais. E desde então, ele passou a se afundar em álcool e escândalos nas ruas, ganhando a fama de príncipe canalha. E eu tinha 7 dias para realizar um golpe de estado. Era uma missão absurda. O chat sentiu pena de mim, mas não adiantava chorar. Eu tinha que agir. Aí eu pensei rápido. Se a trama fosse simples, bastava cumprir a missão. E se fosse difícil, era melhor eliminar concorrentes. Mas se fosse impossível, como virar imperador, então talvez esse fosse o verdadeiro caminho. Decidido, eu mandei chamar o Bodeli. E ele logo apareceu. Alteza, chamou-me por causa da besta mágica que trouxe hoje? Eu fingi que sim, já que não sabia dos detalhes. Ele mandou trazer um objeto coberto por um pano branco. Quando eu vi, o meu coração apertou. Eram os Pópuas! Eu me amaldiçoei por ter esquecido deles, mas eu mantive a calma. E aí eu perguntei, por que eles estão tão fracos? O Bodeli explicou que até os caçadores não sabiam. Talvez por terem consumido pedras mágicas demais. E com descanso poderiam se recuperar. Eu estava processando a informação quando ele me segurou pelos ombros e os olhos arregalados. Alteza, eu sinto a aura das pedras mágicas dentro do seu corpo. O que aconteceu no mês em que estive ausente? Eu afastei as mãos dele com nojo, dizendo que estava bem, mas ele insistiu. Se a energia ficar descontrolada, ela pode causar uma explosão. Você deu sorte até agora. Mas essa aura já chegou ao seu cérebro. Se piorar, você pode perder o controle das emoções. Prometa que nunca mais vai consumir pedras mágicas. Eu coloquei a mão no ombro dele e eu disse bem firme. Tá, fica tranquilo. Eu vou me lembrar bem das suas palavras. Ele respirou aliviado. Antes de sair, ele me avisou. O primeiro príncipe andava agindo de forma suspeita. Eu deveria ter cuidado. Depois que ele foi embora, eu encostei num livro na estante e uma passagem secreta se abriu. Eu desci as escadas até o espaço subterrâneo. E lá estavam várias bestas mágicas. Não se assustaram com a minha presença. Pelo contrário, pareciam felizes em me ver. E eu percebi que, apesar da sua fama, o Quítolas cuidava bem delas. Eu coloquei os Pópuas ali. Eles ainda estavam fracos demais. Ai, me desculpem, pequeninos. Mas é mais seguro ficarem aqui por enquanto. Eles tentaram me seguir com os olhos tristes, mas eles não tinham forças. Enquanto isso, outro jogador, um instrutor de espada no mundo real, também tinha escolhido o modo difícil. Ele acreditava ser o protagonista só porque, com cada golpe de espada, subia de nível. Arrogante, ganhava moedas fáceis dos espectadores. Até que o sistema me colocou diante dele, interpretando o segundo príncipe. No começo, ele ficou me encarando como um bobo até o chat lembrá-lo de agir. Então ele se ajoelhou desajeitado. Alteza, eu disse com calma. Levante-se. A sua dedicação ao Império é louvável. Ele me lançou um olhar desconfiado. Será que eu também era um jogador? Mas logo descartou a ideia. Afinal, jogadores sempre escolhiam cavaleiros ou magos, nunca bestas mágicas. Com a espada guardada, perguntou. A que devo a honra da sua visita? O chat elogiou a sua atuação, mas eu só ri e respondi. Nada demais.
Eu só me lembrei do vinho que você tanto gosta. No ano passado, no meu banquete de aniversário, você ficou chateado porque não tínhamos. Eu quero mandar algumas garrafas para sua casa, mas eu não me lembro o nome desse vinho. O jogador ficou meio surpreso com a lembrança. Ah, então você ainda se lembra disso? Disse ele desconfiado. Eu ri de leve e completei. É claro que eu lembro. Foi um momento muito marcante. Mas me fala uma coisa. Qual era mesmo o nome daquele vinho? Ele caiu direitinho na armadilha. Chama-se Vintarum e é feito nas colinas do norte. Ah, o chat vibrou. Todo mundo percebeu que eu tinha arrancado a informação importante sem levantar suspeita. Eu sorri com naturalidade. Perfeito. Eu vou mandar buscar umas garrafas. Enquanto ele se enchia de confiança, eu já pensava no próximo passo. Eles não faziam ideia do quanto eu já sabia desse jogo. No caminho de volta, eu encontrei Bodelli de novo. Ele vinha trazendo relatórios sobre movimentos estranhos do primeiro príncipe. Alteza, eu ouvi dizer que tropas foram mobilizadas em segredo. Eu ouvi com cara de preocupado, mas por dentro eu já sabia. Era o início de uma trama do golpe. Aí eu só respondi: vamos observar com calma.